Aceitar cartão hoje em dia é indispensável, não é? Pois é, mas tem a maneira correta de você fazer isso. Tem pontos que você precisa avaliar. Eu sou a Camila e esse é mais um vídeo da série Fazendo Certo, onde eu trago dicas para você de como você pode cuidar melhor do seu pequeno negócio. Cartão de crédito, de débito, tem várias modalidades. Eu já gravei alguns vídeos, já dei algumas aulas explicando como você escolher a melhor maquininha, todos os pontos que você precisa considerar. Mas hoje aqui a gente vai fazer uma abordagem um pouquinho diferente sobre esse assunto. Basicamente a gente tem três modalidades: o débito, o crédito à vista e o crédito parcelado. Todos os cartões de crédito oferecem essas modalidades para você, todos os cartões. Agora, não necessariamente todas essas modalidades funcionam para o seu negócio. Essa é uma questão que você precisa avaliar, principalmente dependendo do estágio de negócio em que você se encontra. Se você está começando, por exemplo, você com certeza não tem ainda um fôlego, um giro de caixa muito grande, ou um fôlego muito grande, uma reserva de caixa que você possa investir na frente para esperar um retorno, porque você já está investindo no seu negócio. Então é preciso ter certos cuidados. Quer ver uma coisa? Vamos dar um exemplo que você seja um prestador de serviços na área de reformas. E aí você tem os profissionais que trabalham com você, que vão ali realizar, cada um na sua especialidade, os trabalhos que precisam ser feitos para que aquela obra seja concluída. Você tem que comprar os materiais para que a obra possa ser executada e você tem que colocar aquilo tudo em andamento até o momento em que você vai receber do seu cliente. Nesse tipo de caso específico, você tem um gasto muito alto logo de início. Então, se você passou um orçamento para o seu cliente e na hora de fazer o pagamento, na hora de fechar o orçamento, ele diz para você que ele só pode fazer se ele, por exemplo, for parcelar em 6 vezes no crédito, é hora de você parar, pensar e avaliar se é possível para você, para o seu negócio, fazer esse tipo de negociação. E por que eu estou falando isso? Pensa comigo. Você vai ter um gasto alto antes mesmo da obra começar, porque você precisa contratar os profissionais, o rapaz da pintura, o rapaz da elétrica, o rapaz da hidráulica, se for o caso, o gesseiro, enfim, os ajudantes ou o pedreiro, as pessoas que precisam compor aquela obra ali junto com você. Você sabe que você vai precisar pagar isso à vista. Conforme a prestação do serviço for sendo feita, você precisa pagar. Se você é uma empresa pequena, você provavelmente ainda não tem um crédito estabelecido, você não consegue comprar o seu material faturado em 30, 60 ou parcelado, provavelmente você tem que pagar isso à vista. Agora me fala, como é que você vai vender isso parcelado em 6 vezes no cartão de crédito para o seu cliente? Se você fizer isso, como é que você vai receber? Tem duas opções. Se você trabalha no formato tradicional das maquininhas de cartão, das operadoras de cartão, você vai receber, se você parcelar em 6 vezes, você vai receber, para você receber tudo, vai ser em até 180 dias. Ou seja, você vai receber a primeira parcela em 30, a segunda parcela em 60, a terceira em 90 e assim sucessivamente até chegar na última parcela, lá com 180 dias ou 6 meses depois que você fez aquele trabalho. Essa é a primeira opção. Qual é a segunda opção? Se você trabalha nessa modalidade mais nova que as operadoras estão oferecendo, em que elas pagam tudo como se fosse à vista, elas já entregam para você embutido com uma taxa, elas já entregam para você o seu faturamento 1 ou 2 dias depois, mesmo que seja parcelado em 10 ou 12 vezes. Agora olha só, gente, tanto num caso quanto no outro, se você é um pequeno negócio,
você não tem esse fôlego. Você não tem o fôlego para esperar receber em até 180 dias e pagar os seus fornecedores, os seus prestadores de serviço à vista. E você também não tem o fôlego financeiro para pagar a taxa que a operadora do cartão vai te cobrar para adiantar esse dinheiro para você. Sim, porque ela está adiantando um dinheiro para você. É praticamente como você pegar um empréstimo. Se não for mais caro, dependendo do empréstimo que você conseguir, dependendo do crédito que você tiver. Gente, isso é muito importante a gente considerar, muito mesmo. Ninguém faz nada de graça. As operadoras de cartão cobram e cobram caro por essa antecipação. Elas estão te fazendo um adiantamento. Se a operadora do cartão vai receber em 6 vezes, ou seja, em 180 dias, a operadora do cartão vai receber mais ou menos da forma que eu falei agora, em 30, 60, 90, 120 e assim vai. Você vai receber à vista. Quem é que está pagando por isso? É você. Obviamente, a operadora está embutindo aí uma taxa adicional de antecipação para poder te dar esse dinheiro à vista. Se ela vai receber a prazo, ela está te fazendo um adiantamento. Isso tem um custo. Óbvio, né? Mas a gente não para pensar. E aí o que acontece? Se você fez uma venda de 1.000, por exemplo, parcelada em várias vezes, vai depender aí, claro, das suas taxas, mas você vai receber R$800, você vai receber R$700. Essa diferença entrou como custo financeiro para você. Mas e aí, você tem esse fôlego? Provavelmente não, se você é um pequeno negócio. Principalmente se você está começando, provavelmente você não tem esse fôlego. E aí, o que é que pode acabar acontecendo? Se você aceita essa condição do cliente e você fecha o negócio. Vamos supor que você decida trabalhar na primeira modalidade que eu falei, que é receber o parcelado. Então, você não vai receber nada agora, você vai receber em 30, 60, 90. E como é que você faz para pagar as suas contas que são à vista? Se você não tem um fôlego, se você não tem um dinheiro para fazer isso, uma reserva de caixa, você vai precisar pegar emprestado. Então, você caiu na mesma, você vai pagar juros da mesma forma por esse empréstimo que você pegou com alguém ou com o seu banco, ou se você deixou a sua conta negativa, de toda forma é um empréstimo. Então, são coisas que a gente precisa considerar. Na hora de negociar com o cliente, você precisa já ter esse panorama da sua empresa. Você já precisa ter feito essa análise previamente, você já precisa saber se você pode ou não pode aceitar aquilo. Ou você precisa saber até onde você pode ir em relação a um parcelamento, por exemplo. Tem várias opções que você pode tomar nesse tipo de caso. A primeira delas é você passar orçamentos diferentes. Você pode passar um orçamento à vista, e isso já tem que ser quando você passa o seu orçamento. O ideal é você não esperar o cliente te pedir um parcelamento para você dizer que parcelado é mais caro. O mais interessante é você já saber disso, você já ter feito essa avaliação, esse planejamento previamente, com calma, avaliando todos os dados. E aí quando você manda o seu orçamento, você já explica para o cliente: à vista é esse orçamento aqui. Se for parcelado, é esse orçamento aqui. Ou se for parcelado em tantas vezes, é esse orçamento. Se for parcelado em mais vezes, é esse outro orçamento. E aí vai de você e do seu tipo de negócio definir quantos tipos de orçamento você manda. Mas talvez seja interessante considerar pelo menos 2. Um que é o valor à vista e outro que é o valor parcelado. Por quê? Porque você precisa considerar esse custo financeiro que você vai ter no parcelado. Você vai ter um custo. Então esse valor precisa vir de algum lugar. Você não pode trabalhar com um valor que você vai receber à vista e um valor que você vai receber parcelado da mesma forma, com o mesmo preço, com o mesmo orçamento, porque você não tem fôlego ainda para isso. Concorda? Uma outra opção é você oferecer para o cliente, por exemplo, nesse caso,
em que você é um prestador de serviço, de reformas, e que você sabe que você vai ter um valor alto, um desembolso alto antes mesmo de começar a obra, você pode pedir um sinal. Você estabelece para o cliente que um sinal tem que ser feito imediatamente, à vista, de alguma forma que o dinheiro fique disponível na hora. E o restante você pode, por exemplo, passar no cartão de crédito, à vista ou no parcelado, e aí vai depender das suas condições. Você precisa fazer essa análise antes. Isso é muito importante. Aquela máxima de que o cliente sempre tem razão, o cliente pode fazer o que ele quiser, não é bem assim, gente. Não dá pra gente considerar isso ao pé da letra, principalmente quando a gente tem um pequeno negócio. Você precisa saber até onde você pode ir, até onde o seu negócio pode ir, de uma forma saudável, de uma forma lucrativa. O propósito do seu negócio é ganhar dinheiro, é ter lucro. Esse é o propósito de qualquer negócio, de qualquer empresa. Então você precisa saber até onde você pode ir de uma forma saudável, para que você não assuma um compromisso, para que você não tome uma decisão que vai te prejudicar lá na frente, que vai te dar um prejuízo. Se você fez uma venda de 1.000 e você parcelou em 6 vezes, se você receber amanhã, você só vai receber 800, você só vai receber 700, você precisa fazer a conta lá, considerando a taxa que o cartão vai te cobrar. Isso precisa entrar nos seus cálculos, você precisa saber se isso vale a pena. Porque se isso for exatamente o que você vai gastar, você está fazendo o trabalho por quê? Se você não está atingindo o seu objetivo, que é exatamente lucrar. Você pode ter um outro propósito, em algum caso específico, que você está fazendo um trabalho por causa de um portfólio, por exemplo, para você ter um trabalho para apresentar, legal. Mas isso é uma decisão que tem que ser tomada com clareza. Você não pode simplesmente sair fazendo isso sem ter definido perfeitamente o objetivo daquilo. Se é uma coisa com um objetivo específico, legal. Mas se é um trabalho que você está fazendo com o objetivo de ter lucro, não está funcionando. E tem uma outra coisa. Quando você aceita um tipo de trabalho como esse, por exemplo, é um trabalho grande, que dá aquela sensação que a empresa está prestando um trabalho grande, está crescendo, está fazendo um serviço maior ou vendendo mais produtos, você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes é melhor fazer vários trabalhos menores, ganhando, do que aceitar uma condição porque é um trabalho maior e porque o cliente tem um poder de barganha maior, uma condição que vai te complicar lá na frente, que vai te fazer pegar um empréstimo, que vai te fazer pagar juros ou que vai te fazer ter prejuízo. Gente, muito cuidado com isso. Uma outra opção que você tem também na negociação com o seu cliente, quando ele quer fazer um parcelamento muito extenso, é você trabalhar com outras formas de pagamento. Por exemplo, o boleto. Em alguns casos de serviços ou produtos específicos, você tem um cadastro do seu cliente, você pega alguns dados a mais dele. Então pode ser uma hipótese a considerar o fato de você parcelar no boleto. Dependendo de como é a sua prestação de serviço ou a sua venda de produto, se é uma entrega durante algum tempo, ele pode te pagar no boleto. É claro que precisa ser feita uma análise de risco para que você avalie com clareza, com verdade, se aquilo é plausível, se aquilo é real para você, se aquilo faz sentido para o seu tipo de negócio, se não vai te causar um problema maior. É uma possibilidade. Outra possibilidade é você estabelecer valores mínimos, por exemplo, aonde você aceita cada tipo de modalidade do cartão. Por exemplo, você pode aceitar somente o cartão de crédito somente a partir de um valor X, ou você pode parcelar somente a partir de um valor XY, um valor mais alto. Você pode estabelecer um número de parcelas até onde você pode ir. Se você fez essa avaliação previamente, você vai saber, por exemplo, que até em 3 parcelas você pode fazer que não vai te prejudicar, porque a taxa que você vai pagar, ainda assim vai entrando no seu custo,
você consegue ter lucro com aquele tipo de produto, com aquele tipo de serviço. Gente, o que eu quero que você entenda é o propósito do que eu estou te ensinando aqui. Que você não pode sair fazendo as coisas só porque todo mundo faz. Ah, todo mundo aceita cartão, então também tenho que aceitar. Todo mundo parcela no cartão, então também preciso parcelar. Cuidado com isso. E eu sei que existe uma pressão, inclusive do próprio cliente, em relação a isso. O próprio cliente chega e fala, se você não parcelar, eu não vou fazer. Cuidado. Às vezes pode ser melhor não fazer. Pode ser, dependendo do caso. Se você souber que aquilo vai te trazer um prejuízo, é melhor você não fazer. E aí você fica com tempo livre, com a sua cabeça livre para procurar negócios mais lucrativos para você. Ou então uma outra opção é você oferecer o parcelamento com os juros para o cliente. Existe essa opção também. Eu também falo sobre isso num vídeo que eu falei sobre cartão de crédito. Muita gente às vezes nem sabe. Na sua maquininha existe uma opção parcelado cliente ou alguma coisa parecida com isso, aonde você coloca essa responsabilidade do pagamento desses juros no cliente e você não vai ter nenhum custo adicional por causa disso. Aí a sua operadora de cartão vai considerar como se você tivesse feito uma venda à vista e ele vai te pagar no valor da venda à vista, sem te cobrar uma taxa de antecipação, e vai cobrar uns juros do cliente por esse parcelamento, por esse prazo maior e parcelado para o pagamento dele. É uma opção. Tem muitos estabelecimentos que trabalham assim. Você pode dizer para o seu cliente, olha, nós não trabalhamos com parcelamento no cartão de crédito, mas você tem a opção de fazer pagando os juros para a operadora. E aí você simula para o cliente, você colocando o cartão ali na maquininha e colocando o valor, escolhendo essa opção parcelar do cliente, colocando o número de parcelas, na hora ali, antes do cliente colocar a senha, ele consegue saber qual vai ser o valor de cada parcela. A maquininha mostra isso para ele. E aí ele pode escolher fazer daquela forma. O que você precisa ter é esse cuidado. Você precisa ter o foco no seu negócio. É isso que eu quero deixar claro aqui para você hoje. Esse é o meu objetivo. Fazer você entender que você precisa focar no seu negócio, nos seus custos, na sua capacidade, no seu fôlego financeiro. Não adianta você tomar uma decisão por uma pressão do cliente, por uma pressão da concorrência, por uma pressão do mercado, se você vai ter um problema lá na frente. Como eu falei, repito mais uma vez, não vou cansar de falar isso. Às vezes é melhor perder um negócio do que ficar ali ocupado com aquele negócio, gastando o seu tempo, a sua energia num negócio que não vai te trazer retorno ou às vezes está te dando prejuízo, literalmente está te levando para o buraco. Embora pareça um negócio bom, pareça um negócio grande, cuidado com isso. Nem sempre isso é verdade. Espero que eu tenha conseguido te ajudar e deixar claro para você que você precisa ter sempre o foco no seu negócio. Tudo que está fora pode servir como uma referência para que você possa fazer análises e avaliações, mas nunca podem ser determinantes para que você tome uma decisão tão importante para o seu negócio. Para você tomar esse tipo de decisão, você precisa fazer uma avaliação dos fatores internos do seu negócio. Depois você considera como referência o que vem da concorrência, o que vem do cliente, o que vem do mercado. Mas primeiro você, tá bom? Isso é determinante para o crescimento de qualquer negócio, independente do tamanho dele. Então, se você gostou, curte aqui embaixo, deixa um comentário para mim, me fala se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu fale sobre algum outro assunto. Curte a minha página no Face, me segue no Insta, assina meu canal do YouTube, clica no sininho para você receber as notificações quando eu colocar material novo. E vai acompanhando porque eu tô sempre postando várias dicas para você cuidar melhor do seu negócio. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.